Vencendo o medo e as suas consequências. Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. E aconteceu, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, também mar da Galileia ou Tiberíades. E uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, né? Um barco era de Simão, que estava com Simão Pedro, o apóstolo Pedro, e o outro Tiago e João, os 2 irmãos, que havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava o povo. E assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. E ao que replicou Simão, dizendo: mestre, tenho trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada, todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tantos que as redes começaram a se romper. Por esse motivo acenaram seus amigos do outro lado, do outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diante do tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Portanto, ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. E assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revelava a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia e renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Deus nos abençoe. O tema é vencendo o medo e as suas consequências. Amados, quem era Pedro? Ignorante. Vou usar um termo aqui que a turma gosta assim de ouvir: ogro, irresponsável diante de alguns. E se você quiser falar de Pedro, esse era Pedro. Pedro não media consequências. Ele não tinha consequências. Ele era um homem que entrava em uma causa com todas as suas forças. Ou fala assim, entrava numa briga, mas fazia tudo para não sair dela. Jesus escolheu Pedro por essa característica humana. Interessante, né? É uma característica humana. Apesar de reconhecer Jesus como mestre, o texto nos falou, não negou a sua maior virtude humana. Vou repetir. Apesar de Pedro reconhecer Jesus como mestre, ele fala mestre, né? Ele reconhece Jesus como mestre, mas Pedro não nega a sua maior virtude humana, coragem. A gente vai ver esse texto e vê que lançar a rede de novo era um ato de coragem.
Talvez Pedro já estava meio frustrado de pescar a noite toda e nada. O fato de reconhecer Jesus como mestre, como pessoa que ensinava, isso não era a base dessa coragem. Pedro não, pelo caminho, ele não viu vários mestres, não conheceu. Pedro era um homem religioso, ele era sinagoga, era um ogro, era um homem, grosso, mas não era o fato de Jesus por ser mestre que o incentivou a pescar novamente e jogar ele, porque imagina um homem com tanta experiência no mar. Quem já pescou aqui, irmãos? Irmão Joyce sempre pescou. O pai, meu sogro Nilson era um pescador de garupa, e era nas pedras, né? E jogava, ficava, e tinha a técnica dele, né? E pescava mesmo, pegou muitas garupas, já comi uma garupa dele, deixava no freezer, você tem que estar preparado. Um dia especial, limpava com amor e carinho, falava, não, tem que limpar com amor e carinho. E ele limpava com amor e carinho. Mas quem já foi pescar, quem já pescou, sabe do que eu estou falando. Você olha para o mar, apesar que já pesquei muito ali em São Francisco, isso há muitos anos atrás, e você pode ver aqueles peixinhos, ou a água borbulhando, o pessoal joga rede, traz um monte de peixe, sardinha, dava ali muito São Francisco, dava sardinha, muito sardinha, e quando a água está clara, então o que acontece? Você olha para a água quando você vai pescar e você não vê nada. Nada. Você só vê o mar e você, como você sabe que o peixe está lá? Eu acho que pescar é um ato de fé. Você não consegue enxergar o peixe que está no fundo. A gente está meditando Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Vencendo o medo e as suas consequências. Então, o mar é assim, ele não está lá. Mas você não sabe se você vai jogar uma tarrafa, vai jogar um limite, um anzol, uma varinha de pescar, e vai pegar alguma coisa. Porque quando o mar está turvo, e ali o mar da Galileia é um mar claro, não é um lago claro, meio turva a água, ainda mais quando tem a marola, você não consegue enxergar. Então, para Pedro, tinha trabalhado a noite toda. Sabe que o pescador acorda cedo, vai para o mar à noite, fica a noite toda. Ele ficou a noite toda pescando e nada. Imagina, irmão, nada. Nem uma sardinha boca torta. Nada, ele não pescou nada. Frustrado, ele voltou. Irmãos, você se prepara a rede. Imagine, irmãos, Pedro na época de Pedro. Hoje tem isca artificial, hoje tem barco a motor, hoje tem barco de alumínio, meu sogro tinha um barco de alumínio, tinha um barco de madeira, tinha isso tudo.
Hoje tem estudo, mas antigamente não. Descobriram numa praia a madeira, o barco afundado daquela época lá, antiga. Irmãos, era troncos, né? Eles veio, sei lá, com betume, eu não sei. E eles não pescaram nada e voltaram. Jesus falou, vai, depois de ter ensinado, ele entendeu que Jesus era mestre, mas era mestre. Pedro não tinha visto a sogra dele sendo curada por Jesus, não tinha visto Jesus na multiplicação dos pães, não tinha acontecido nada para Pedro entender que Jesus era o Senhor dos milagres, tinha poder sobre a natureza, né? É o que o estudo fala. Mas eu quero dizer aqui que Pedro tinha essa característica. Ele tinha uma virtude dele, era a coragem. E a primeira coisa que vamos analisar aqui é que o medo tem travado homens e mulheres na história. Porque o medo tem tudo a ver. Muitas vezes Jesus tem nos mandado, tem nos comissionado, e o medo nos apavora, e o medo nos trava, nos deixa paralisado. E quantas pessoas na história foram travadas por causa do medo? O medo é o maior inimigo, mas parece que o medo não surtia esse efeito em Pedro. Pedro tinha uma característica humana chamada coragem. Já viu? Tem gente que é corajosa, né? Não tem nada a ver com ser cristão, não tem nada a ver com ser crente. Né? Davi estava lá, pastoreando as ovelhas de seu pai, veio um lobo, lobo não existia ali, mas veio um urso, pum, derrubou o urso, veio um leão, derrubou o leão. Irmãos, com uma funda, eu vejo vídeos aí, né, na África, mesmo com o cara com a arma, né? A dificuldade para matar um leão. O cara tira, vem um leão, o cara vai tiro de novo, vem um leão, meu Deus do céu. Imagina Davi com uma funda. Então, tem características humanas que sobrepõem. E Pedro tinha uma característica que era coragem. Ele era corajoso, mas o medo contrapõe com a coragem. Talvez por uma questão até de educação, de um trauma, as pessoas têm medo, elas ficam paralisadas diante do desafio. E o medo tem travado muita gente. Jesus chama Pedro e fala, lança, ele até ensaiou. Senhor, nós estamos cansados, é isso que ele quis dizer. Ele falou assim, não, mas ele quis dizer, Senhor, nós estamos cansados. Trabalhamos a noite toda. Mas ele não titubeia e fala, pela tua palavra, vamos fazer isso. Vamos fazer. Vamos lançar a rede. Muitas vezes, meu amado, somos chamados a lançar a rede, mas o medo nos trava, porque temos uma característica humana de medrosos.
Porque isso, em algum momento da nossa infância, da nossa vida, fomos, influenciados, Quem disse que no escuro, o escuro nos traz medo? Tem pessoas que têm medo escuro, medo de estarem sozinhos, medo de lobisomem, de vampiro. E essas coisas foram inseridas de forma cultural, enganosa. E muitas vezes foi passado para as crianças e, consequentemente, foram passados para nós. O medo se camufla também por prudência. Vidas estão sendo travadas, pois a experiência lhes ensinou a pisar em ovos. Quanto aos riscos, de tomar decisão. Eu tenho um amigo que ele é muito prudente. E essa prudência exagerada lhe custou muita coisa, gente. Você já viu? A gente são prudentes demais. A gente são prudentes demais. Prudência é boa, desde que não conflita, desde que não seja camuflada como medo. Às vezes não é prudência, é medo. E você fica falando para si mesmo, não é prudência, não é medo. Muitas pessoas falam que em Jesus faremos proezas, mas chega na hora da decisão, estou sendo prudente. Está sendo prudente, você está com medo. Medo de se frustrar, medo de dar errado. Isso está na natureza humana. Já viu que? Imagina. Vou falar de homens, Elon Musk, Zuckerberg e outros. Esses homens, olha, imagina se eles tivessem medo de arriscar. Irmãos, Abraham Lincoln, quantas vezes ele se candidatou para ser presidente dos Estados Unidos? Foi Abraham Lincoln, né? Se candidatou para ser presidente dos Estados Unidos. Irmãos, eu acho que foi mais de 5 vezes. E não desistiu. E foi presidente dos Estados Unidos. Eu ia falar de outro, mas esse outro não está em voga, não. Pode falar para mim. Então, jovens são menos travados, pois estão no início da vida, pois quanto aos riscos, não tem nenhum que os faça temer, ou seja, ter medo. Já viu o jovem? O jovem não tem medo de nada, pula de uma ponte para mergulhar, Ele tem uns embaixadores, meu Deus do céu, vai lá e bum, Faz cada coisa. Irmãos, o que eles fazem com as motos, a prudência falaria para eles, olha, você já sentiu como? Eu já fiquei internado com alguns que ficar de moto, mas estão lá, já está pensando em sair, porque não estão travados. É um exemplo único, e na moto é lógico que é. É inconsequente? É. Mas eles não têm medo. Não têm medo. Estão no início da vida. Não sabem o que é passar por momentos difíceis. Sentir dor. Porque Pedro era diferente, pois diante do desafio não teve medo de fracassar. Aí que está. Pedro não era jovem.
Mas ele não teve medo. Pedro é uma característica de Pedro. Ele era diferente porque ele era assim, estava no gênio dele. Ele, diante do desafio, não teve medo. Ele reclamou que está cansado, mas ele não teve medo. Vamos jogar rede. Pela tua palavra, eu não quero saber, é pela tua palavra. Eu não estou vendo, mas é pela tua palavra. Eu não estou sentindo, mas é pela tua palavra. Eu não estou acreditando, mas pela tua palavra. É isso que fazia Pedro diferente. Essa característica de Pedro. Porque somos tão diferentes de Pedro? Porque somos muitas vezes tão medrosos? O Espírito Santo usou Pedro com a sua maior característica espiritual. A característica humana de Pedro era coragem. Mas qual é a característica espiritual de Pedro? A fé. Porque a fé nos faz homens e mulheres corajosos. Você deve estar se perguntando, por que o medo me domina e me torna infeliz? É porque você nega muitas consequências. Você é prudente demais. Na verdade, não é prudente demais, você tem medo demais. A prudência, ela calcula os riscos. Pedro nem teve tempo de calcular risco. Pedro foi pela palavra. Porque o medo me domina e me torna feliz. Quanta gente realmente, que pelo medo chega no final da vida e fala, eu fiz isso, eu tive medo de empreender. Viu? Quantas pessoas empreendedoras, muitas vezes não pela coragem, mas muitas são pela coragem. Isso aí sem sombra de dúvida. Eu vejo até, gente, essas pessoas são malucas. Porque são corajosos. Está no gene natural deles, humano. E nós que recebemos pela fé a coragem, não usamos, não empreendemos, não investimos, não avançamos. Talvez o maior segredo para vencer o medo, irmãos, é o primeiro passo. Primeiro passo. O medo nos trava tanto que a gente não consegue nem dar o primeiro passo. Ao contrário, a gente sai correndo para trás. Corre muito. Mas a vitória está tão próxima ali. É o primeiro passo. Foi isso que Pedro fez. Ele deu o primeiro passo. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu vou dar o primeiro passo. E ele deu o primeiro passo. Jesus não falou outra coisa. Pedro, segue-me a mim. Você será pescador de homens. Porque ele deu o primeiro passo. Jesus estava esperando o primeiro passo de Pedro. E Pedro deu o primeiro passo. E Jesus falou: tu serás pescador de homens. E ele estará sentado diante dos 24 lá que estavam coroados. Que darão sua coroa lá em Apocalipse capítulo. Não sei não, mas está lá em Apocalipse.
Não lembro disso aqui. Não lembro. Pedro está lá, o apóstolo Pedro, porque ele deu o primeiro passo. Zuckerberg, todos esses homens, você pode chamar de louco, mas eles deram o primeiro passo na sua característica humana. E se nós ficamos travados a vida toda por uma educação, por uma questão de familiar, fomos educados ao medo, nós precisamos agora usar a fé que nos foi dada. É a fé que nos faz dar o primeiro passo. Se você não tem essa característica de ser corajoso, mas a fé te coloca no mesmo patamar daqueles que são corajosos. William Colgate, ele estava indo mal, as empresas dele, vende, e ele falou assim: eu quero que eu sou o dono dessa empresa, tu é o sócio minoritário, mas eu quero que tu seja o dono dessa empresa, o sócio majoritário. Eu vou te dar 90% do que eu arrecadar. Ele estava devendo. 90% do que eu arrecadar vai para a tua obra. E 10%, só quero viver de 10%. Sabe o que aconteceu? Maiores empresas de pasta de dente do mundo. E viveu a vida dele. Viveu a vida dele com os 10, porque ele tomou o primeiro passo. Imagina, é coisa de maluco. Faz esse crente que está maluco. Imagina os filhos, os que estavam próximos a ele, empolgados, esse povo está maluco. Alguns poderiam dizer: enterra ele, bota ele no hospício. Mas aquele homem deu o primeiro passo, porque ele destravou. Acho que depois daquele momento ali, ele nunca mais teve medo de nada. Então, irmãos, para finalizar, vencendo o medo e as suas consequências. O que vamos dizer sobre as consequências do medo? Tristeza, frustração, infelicidade, e aí vai. Mas, se dermos o primeiro passo em rumo à palavra de Deus, em orientação, em direção àquilo que a palavra de Deus nos indicou, nós seremos mais do que vencedores. Nós teremos a vitória da nossa vida. Às vezes a gente tem medo de recuar, e às vezes o recuo nos frustra, nos traz medo. Porque tem tanta gente que chega ao ápice da vida, né? Pessoas que milionárias não conseguem recuar daquele padrão de vida e se suicidam por causa do medo. Mas tem momentos na nossa vida que a gente tem que recuar para avançar. E às vezes nem sempre o avançar nos vai trazer vitória, às vezes o recuar. Quantas guerras foram evitadas por causa do recuo? E não foi medo. Mas tem gente que tem medo de recuar, voltar atrás. Às vezes a gente tem que voltar atrás, se preparar para dar o passo. Deus nos abençoe nessa manhã, Deus abençoe esse dia.